dia, meu nome é Maíra e eu e meu grupo vamos apresentar sobre o nazifascismo. E eu vou começar falando sobre a origem e o contexto histórico do nazifascismo. Então, tudo começou depois da Primeira Guerra Mundial, que acabou em 1918. E o mundo ficou um pouco bagunçado, principalmente a Europa. O país estava passando por crise, com desemprego, inflação, miséria e tudo mais. E aí veio o Tratado de Versalhes, que foi tipo um castigo pesado para a Alemanha, deixando o país humilhado e quebrado. Na Itália, o povo também estava bolado porque esperava mais vantagens depois do fim da guerra, mas não rolou. O país entrou numa crise braba e foi aí que apareceu Mussolini, um cara todo autoritário que prometeu colocar ordem no país. Ele criou o fascismo e virou líder em 1922. E já na Alemanha, a situação estava ainda pior. O povo estava sofrendo com a economia ferrada e sentindo que o governo não resolvia nada. Aí surgiu Hitler com o nazismo, dizendo que ia recuperar o orgulho alemão. E em 1933 ele virou chefão. Esses dois regimes, nazismo e fascismo, cresceram porque prometiam resolver os problemas, acabar com o caos e enfrentar o comunismo, que muita gente tinha medo na época. Eles se mostravam como soluções radicais para um momento muito complicado. E foi aí que surgiu o nazifascismo, que é uma mistura dos dois regimes autoritários por eles serem parecidos. E aí acabaram juntando os nomes. É isso. Meu nome é Graciane, eu vou falar sobre a ideia totalitarista narcisista. Ela se refere a um conjunto de crenças e princípios que combinam elementos do fascismo e do nazismo, enfatizando a autoridade absoluta de um líder do Estado ou de algum grupo, e a repressão de opositores e minorias. Algumas críticas principais são autoridade extrema, rejeição de democracia e dos direitos individuais, do racismo, da xenofobia, a repressão violenta de opositores e minorias. Alguns exemplos históricos que a gente tem, que é a Alemanha nazista, sobre Adolf Hitler, a Itália fascista, sobre Benito Mussolini. E essa ideologia é ampla, considerada como uma das maiores e perigosas destrutivas da história, responsável por atrocidades como o Holocausto. O Partido Único e Repressão Política. O Estado nazifascista abolia a pluralidade partidária. Somente o partido oficial tinha o poder legal, que era o Partido Nacional Fascista na Itália e o Partido Nazista na Alemanha. A polícia política, ela vigiava e torturava e eliminava qualquer oposição. Os comunistas, socialistas, sindicalistas, liberais, religiosos e dissidentes intelectuais. O parlamento era simbólico e subordinado ao líder. Olá, meu nome é Gemima e eu vou falar um pouco sobre o controle da educação, cultura e propaganda nos regimes nazifascistas. Bom, no regime nazista na Alemanha e o fascista na Itália, o controle da educação e da cultura ele era muito importante, ele era essencial para manter ali o poder, né, para eles estarem no poder e para moldar o pensamento da população. Esses governos eles eram totalitários, né? E eles sabiam que para garantir a obediência das pessoas era necessário que eles controlassem tudo. Eram controlados o que eles aprendiam, o que eles ouviam e o que eles acreditavam. A propaganda ela era usada como uma arma poderosa para influenciar as emoções e os pensamentos do povo. O ministro de propaganda nazista Joseph Goebbels resumiu bem essa ideia ao dizer a seguinte frase: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se a verdade. Isso mostra que o regime ele usava
repetição de ideias para manipular a opinião pública e transformar em mentiras em verdades aceitas por todos. A educação era totalmente controlada pelo Estado, né? O conteúdo que era ensinado nas escolas, eles eram repletos de ideias nacionalistas, racistas e autoritárias. O objetivo não era formar cidadãos críticos, mas sim leais ao regime e prontos para servi-los sem nenhum questionamento, né? Apenas seguir e ficar quietinho. Além disso, o governo ele também interferia na cultura, na produção, nos artistas, na empresa e nos cinemas e nos teatros, na música, nos rádios e etc. Tudo precisava transmitir as ideologias dele, né? As ideologias oficiais do... E os artistas, escritores, jornalistas que não seguiam essa linha, eles eram censurados ou perseguidos, né, pelo Estado. As crianças e os jovens eram doutrinados desde cedo em organizações criadas pelo próprio regime, como a Juventude Hitlerista na Alemanha e Balila na Itália. Nessas instituições, eles aprendiam a disciplina e a obediência ao líder, né, ao líder supremo lá, os valores militares e a ideologia do partido, sendo preparados para se tornarem futuros soldados e defensores desse regime. Bom, para resumir, a educação e a cultura e a propaganda, eles eram ferramentas centrais, né, desse regime, como foi citado antes do regime nazifascista, usado para manter o controle da sociedade e eliminar a liberdade de pensamento e garantir que todos seguissem o mesmo ideal. Então, quem pensasse diferente estava lascado, porque deveriam seguir apenas o regime que estava lá. Nacionalismo e racismo. Ambos os regimes adotavam um nacionalismo radical, mas no caso do nazismo, isso vinha acompanhando de racismo e eugênia. Hitler promovia a ideia de raça ariana, superior destinada a dominar o mundo. O nazismo considerava judeus, ciganos, eslavos, negros, homossexuais e deficientes como inferiores ou impuros. O que culminou o Holocausto com mais de 6 milhões de judeus assassinados. O fascismo italiano também praticou racismo, especialmente em suas colônias africanas, Etiópia e Líbia, mas de forma menos sistemática. Oi, bom dia, meu nome é Glenda. Eu vou falar sobre o militarismo e a expansão territorial. Bom, o Estado nazifascista era altamente militarizado e voltado para a guerra. Eles rejeitavam a diplomacia tradicional e viu o conflito como meio natural de expansão e fortalecimento nacional. A Alemanha nazista queria conquistar o espaço vital Liberum para os alemães no leste europeu. A Itália desejava restaurar o Império Romano, invadindo regiões como a Etiópia em 1935. Ambos investiram pesadamente na indústria ibérica e prepararam a sociedade para a guerra. Meu nome é Victor e hoje eu vou falar sobre o antidemocracia e o anticomunismo no nazifascismo. O regime nazifascista rejeitava veementemente os princípios da democracia liberal. Ele se